Olá pessoal, estamos aqui para mais uma semente de fé. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 21. Quero ler com você o versículo 18 a 22. Mateus, capítulo 21, 18 a 22 diz assim: Certa manhã, ao voltar para a cidade, teve fome, e vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela. E não tendo achado senão folhas, disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isto, os discípulos admiraram-se e exclamaram: Como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhe respondeu: Em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo a este monte disserdes: Ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Então a palavra de Deus fala a respeito de fé. E Jesus vai ensinar algo muito importante a respeito da fé. E é um exercício de fé que temos que fazer. E fala de duas coisas fundamentais para a fé. Ele diz aqui, no versículo 21, Jesus, porém, lhes respondeu. Então, o próprio Jesus falando, respondendo, ele diz assim: Em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes. Então, existe duas condicional aqui. A primeira é se tiverdes fé. E a segunda é e não duvidar. O problema é muitas vezes que nós temos fé. Todos nós temos fé. E acreditamos, E muitas vezes ouvimos falar: você precisa ter fé, você precisa exercer fé, você precisa ter atitudes de fé. E tudo isso é importante, e realmente precisamos. Mas se tivermos fé e pararmos só aí, não é suficiente. Nós temos que ter fé e a Bíblia diz: e não duvidar. Agora, qual que é mais fácil? Exercer fé ou duvidar? Porque muitas vezes nós temos fé, mas ao mesmo tempo também duvidamos. Então, quando a dúvida entra, a fé não funciona. Porque para que a fé funcione e funcione bem, nós precisamos ter fé, mas também não podemos duvidar. Foi isso o ensinamento de Jesus. Por isso que essas duas coisas têm que andar junto. Você precisa exercer fé, mas você precisa lutar contra você mesmo, contra o reino espiritual, contra as informações, contra as notícias, contra tudo aquilo que vem para que você duvide da fé, para que você duvide da palavra de Deus, duvide daquilo que você crê, daquilo que você tem no coração. Por isso que nós temos que exercer fé e não duvidar. Diz uma história, de que uma pessoa foi a uma igreja e ouviu palavra como essa, sobre fé, que você tem que ter fé e não pode duvidar. E ela voltou para casa e de frente à casa dela, onde ela morava, tinha um monte muito grande e ela não gostava daquele monte. E ela falou: bom, agora eu vou resolver o meu problema, vou fazer com que esse monte saia daí. E ela chegou na casa dela, abriu a janela, olhou para aquele monte e disse: monte, em nome de Jesus eu ordeno que você saia daí. Fechou a janela e foi dormir. E dormiu. No outro dia, logo cedinho, levantou e falou: eu vou resolver o meu problema. Como que está? E chegou lá, abriu a janela. E quando ela abriu aquela janela, olhou. Quando ela olhou, deu de frente com o monte estava lá. Aí então ela olhou para o monte e falou: eu sabia que você não ia sair. E muitas vezes, queridos, é assim que a gente faz. A gente recebe a palavra, assim, nós temos a fé dentro do nosso coração, cremos que aquilo é verdade, mas muitas vezes deixamos a dúvida entrar. E quando a dúvida entra, ela acaba minando a fé. Por isso Jesus disse aqui no versículo 21, Ele diz assim: em verdade vos digo que, se tiverdes fé, se você tem Jesus no teu coração, se você está lendo a Bíblia, se você tem contato com a palavra de Deus, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então a fé está em você. Você tem a fé dentro do teu coração. E a fé é a ferramenta para você resolver todos os teus problemas. Aquilo que naturalmente você não consegue resolver, através da fé você consegue. Agora,
Nós precisamos ter essa fé ativa, funcionando no nosso coração, mas também temos que lutar para não duvidar. O problema muitas vezes não é a falta de fé. O problema muitas vezes é porque nós duvidamos. Deixamos a dúvida entrar, e onde entra a dúvida, as coisas não funcionam. É como aquela mulher da historinha. Ela tinha fé no coração dela que ela podia resolver o problema dela, mas ela deixou a dúvida entrar. Quando ela diz, olha, eu sabia que você não ia sair. Muitas vezes a dúvida entra no coração e faz com que a fé não funcione. Você tem fé, então lute, não duvide, creia, não deixa a dúvida entrar no teu coração. Permaneça firme, inabalável, crendo, independente do que você está vendo, independente do que os teus olhos naturais estejam enxergando, independente das situações à sua volta, independente daquilo que tem chegado até você. Continue crendo, continue exercendo a sua fé e não duvide, porque a vitória é certa no nome de Jesus. Amém? Quero orar, quero abençoar a tua vida, pedir a Deus que estimule a tua fé e que te ajude a não duvidar, para que você receba todas as bênçãos que Deus tem para a tua vida. Querido Deus, em nome de Jesus, eu quero abençoar, Senhor, cada vida que está ouvindo essa mensagem, que a fé seja ativada no coração de uma forma muito especial e que essa fé possa movimentar tudo aquilo que essa pessoa precisa nesses dias, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor dê força e capacidade para não duvidar, para permanecer exercendo fé e não duvidando, Senhor, porque a promessa do Senhor é que se tivermos fé e não duvidarmos, nós podemos romper, erguer os montes, lançar os problemas para bem longe de nós, porque a fé e crendo, sem deixar a dúvida entrar, produz vitória, produz milagre, produz bênção. Assim eu oro, abençoa a sua vida, abençoa a tua situação, circunstância que você possa estar vivendo, e declaro que você vai viver as bênçãos e as promessas de Deus, em nome de Jesus. Amém e amém.